esse domingo agora também não vai ser possível devido às programações. Então, para não ficarmos muito atrasados, nós vamos iniciar o estudo esta manhã. E é um estudo muito bonito, irmãos. Nós estaremos vendo sobre os eventos finais. E nesta manhã, em específico, o tema será o sonho do imperador e o futuro da terra. E antes de iniciarmos o estudo dessa manhã, eu convido a você que mais uma vez feche os seus olhos e clame a presença de Deus em nosso meio. Querido Deus, grandioso Pai, mais uma vez invocamos a Tua presença. Te suplicamos que o Senhor esteja em nosso meio e que o Senhor fale conosco, ó Pai. Por favor, que eu não fale nada de mim, por mim, que eu seja apenas um instrumento para que nós possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor habite em nosso meio e transforme os nossos corações. Em nome de Jesus eu te clamo, ó Pai. Amém. Bom, irmãos, no ano de 1927, no dia 17 de dezembro, um submarino, o S-4, ele estava emergindo depois de uma corrida submersa, quando ele foi atingido por um navio de guerra da Guarda Costeira dos Estados Unidos. E esse acidente, ele repercutiu bastante. Imediatamente, logo após o acidente, uma equipe de resgate foi enviada. E eles começaram a fazer de tudo para salvar 6 tripulantes que haviam ficado presos na parte dianteira do submarino. E quando eles estavam, a equipe de resgate, tentando, não medindo esforços, tentando de tudo para salvar aquelas pessoas que estavam ali, eles receberam uma mensagem em código Morse, que aqueles tripulantes que estavam presos haviam enviado, já lutando com aquele pouco oxigênio que restava no submarino. Eles escreveram o seguinte: existe alguma esperança? E o capitão, King, ele responde aquela mensagem dizendo que há esperança, porque todos os esforços, tudo que podemos fazer, tudo que é possível, está sendo feito. Mas frustrados pelo clima, aquela equipe de resgate não consegue chegar até aqueles tripulantes. E todos os tripulantes se perderam. É uma história triste, não é? Mas aquela pergunta, aquela indagação deles, existe esperança? É uma pergunta que ela ecoa no mundo, que ela faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós nos perguntamos: será que tem esperança? Às vezes a gente olha para nós, para a nossa luta contra o pecado. Nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos para o mundo, para os acontecimentos, para as tragédias, e nós nos perguntamos: meu Deus, há esperança? Mas então, irmãos, nós vamos para a Bíblia. E nós encontramos na palavra de Deus tudo o que nós precisamos para sermos salvos. Nós descobrimos através da palavra de Deus que tudo que podia ser feito já foi feito para nos resgatar. Amém? E que existe sim esperança. Esperança, mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio à dor, há esperança. Apesar do ser humano estar condenado, pela condição do pecado, de termos que sofrer as consequências do pecado, ainda há esperança. E, irmãos, fica evidente no estudo da palavra de Deus como que Deus ele tem um controle de toda a história, de tudo o que acontece. E isso se torna mais evidente quando nós estudamos o livro de Daniel, as profecias. E que é essa profecia em específico do sonho de Nabucodonosor que nós estaremos recapitulando nessa manhã. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 2. O capítulo é extenso, Então nós não vamos ler ele todo, mas a história é conhecida. Pode deixar aberto aí no Daniel capítulo 2, que daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos. Mas conta, irmãos, o sonho de Nabucodonosor, que foi dado para ele há mais de 2.500 anos. Nabucodonosor, ele estava aflito, querendo saber o que iria acontecer, qual seria o futuro. E diante daquela inquietação, Deus dá para ele um sonho. E conta que Nabucodonosor, ele desperta daquele sonho assustado, perplexo. Ele sabia que aquele sonho que ele tinha tido era algo muito especial, mas ele não sabia o que significava. Então ele precisava descobrir o que significava, o que simbolizava aquele sonho que ele teve.
E ele convoca no seu reino todos os sábios. Imagine os homens mais sábios, os magos, os feiticeiros daquela época. Todos foram convocados para comparecer diante do rei e para revelar para ele qual era o significado do sonho. Mas os sábios, né, aqueles homens, eles sabiam que eles não tinham esse poder. Quem era eles para conseguir adivinhar o que o rei tinha sonhado? Então eles fazem, né, eles têm uma ideia e eles pedem assim: tudo bem, rei, nós vamos te dar a interpretação, mas nos revele qual foi o sonho. Nabucodonosor, que não era bobo, né, nem nada, ele sabia, ele percebeu o que eles estavam tramando, ficou furioso e mandou matar todos eles. Porque ele sabia que eles não conseguiriam dar a resposta para ele. Até que o guarda, né, ali do rei, ele vai até Daniel para cumprir aquela ordem, para matar Daniel e seus amigos, que eles também eram sábios do reino. E Daniel, a Bíblia fala que Daniel, com muita sabedoria, cautela, ele questiona aquele guarda por que daquela ordem tão brutal. E o guarda conta para ele o que aconteceu, e Daniel vai até o rei e pede para ele um tempo. Um tempo para conseguir interpretar o sonho do rei. O rei concede para ele aquele tempo. E então, irmãos, eu imagino como que Daniel voltou para casa naquele dia, se colocou diante dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: vamos orar, vamos clamar e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Para que a gente não seja morto com todos, para que todos não sejam mortos. Para que ele me revele o significado, qual foi o sonho que o rei teve. E então Daniel tem a visão. Deus responde a Daniel e mostra para Daniel qual foi o sonho de Nabucodonosor e o significado daquele sonho. Daniel se comparece diante do rei e apresenta para ele. Agora vamos ler a partir do versículo 26 de Daniel 2. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas deitado no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Vamos parar por aqui. Irmãos, me chama muita atenção a atitude de Daniel. Imagine você, imagine o homem mais poderoso do mundo, ele está com uma necessidade. E só você tem a resposta, só você vai conseguir atender. É natural do ser humano querer ganhar alguma coisa com isso, né? Nós somos treinados na nossa sociedade, nós aprendemos que nós sempre temos que lucrar, não é? Nós sempre temos que sair ganhando em alguma negociação, em alguma coisa. Se você tem o preenchimento, se você tem algo que atende a necessidade da pessoa, venda aquilo, que você vai se dar bem. E Daniel, diante daquele reino de Nabucodonosor, quando o rei pergunta para ele: você consegue interpretar o meu sonho? Quais são as palavras de Daniel? Não sou eu. Não é porque há em mim alguma sabedoria, mas porque há um Deus no céu que revela mistérios. E ele me fez saber, não porque em mim há algo especial, mas porque ele queria que o Senhor soubesse, para que a história registrasse os acontecimentos até o fim dos tempos. É uma atitude muito linda, irmãos. E sabe por que Daniel conseguiu agir assim? Porque ele identificou, naquele momento, uma oportunidade de missão, de ser missionário. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Às vezes nós ficamos muito presos com a necessidade de fazermos missão. E já reparou que parece que só tem o sábado para isso? Então, o sábado ele pode multiplicar as horas, nunca vai ser suficiente. Nós nunca vamos conseguir realizar a missão só no sábado. Porque não é esse o propósito de Deus. Todos os momentos da nossa vida, eles são oportunidades para sermos missionários.
Todas as situações nós precisamos identificá-la como oportunidade de fazer missão. É no seu dia a dia, é no seu trabalho. Sabe aquele chefe chato? Sabe aquele colega de trabalho irritante? Sabe aquele problema, a sua família, aquele estresse? É ali que você tem a oportunidade de ser um missionário. Se cada um de nós exercêssemos realmente a missão no nosso dia a dia, muito mais resultados nós teríamos aqui na igreja. Não é um dia, irmãos, é no nosso dia a dia. É para isso que fomos chamados. E Daniel, ele identificou aquela oportunidade. E ele, então, não mede palavras, ele se exclui, se nega para apontar para Deus. E qual foi a essência daquele sonho, do rei? O rei, ele vê uma grande estátua. Eu vou pedir que eles projetem. Aí, Marcelo, coloca aqui a imagem da estátua. Ele então vê uma estátua e diz que a aparência dela o aterrorizou. Eles vão projetar aqui. Mas aquela estátua ela era composta por diferentes elementos. E cada elemento daquela estátua, ela simbolizava, representava um império, um reino que iria dominar o mundo naquela época, naquele decorrer do tempo. E, irmãos, é incrível a precisão que a Bíblia dá. Quando nós estudamos a história, nós vemos que tudo se encaixa, tudo já foi mostrado, revelado há tantos anos atrás. E tudo aconteceu exatamente da forma como Deus disse que aconteceria. Então, a cabeça de ouro, eu vou ir falando enquanto eles tentam projetar aqui. Mas a cabeça daquela estátua, ela era de ouro. E Daniel, então, ele revela para Nabucodonosor que aquela cabeça de ouro representava o império de Babilônia. E, irmãos, não há um material que descreveria melhor Babilônia. Sabe por quê? Porque ela era rica. O ouro era usado. Só no templo eles haviam usado mais de 7.727 quilos de ouro maciço. Só para o altar e para o trono. E não é à toa, que Deus tenha dito a Nabucodonosor, você é esta cabeça de ouro. Mas acontece que esse império de Babilônia, ele não seria eterno. E agora imagine comigo, como que Daniel, foi perigoso ele dar essa mensagem para o rei, porque naquela época, a ideia geral, o consenso é de que Babilônia iria reinar para sempre. E agora chega um profeta, Daniel ali, diz para o rei, revela para ele, que todo o poder econômico, todo o poder político de Babilônia ia terminar, ia chegar ao fim. E quem iria governar, está o próximo elemento, os braços e o peito de prata, seria um reino não tão forte como ele. Mas a própria Bíblia revela qual reino que seria, os Medo-Persas. Que no próprio livro de Daniel, no capítulo 5, nós vemos essa profecia se cumprir. Quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, faz aquele banquete, regado a orgia, aquela bagunça toda, e uma mão aparece escrevendo na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim, que significava o quê? Deus contou o teu reino e acabou. Você foi pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Aqui. Logo depois, aquele reino dos medos e persas, ele também terminaria. E daria lugar ao império da Grécia. Irmãos, Deus ele simboliza o império da Grécia, o reino da Grécia, pelo bronze. E a história nos conta que as armaduras do exército da Grécia, do Alexandre o Grande, que liderou aquele exército, a expansão do seu território, era marcada pelo bronze. Olha os detalhes. Como tudo, uma precisão incrível, que era impossível de Daniel ter acertado por coincidência. Era Deus o revelando, era Deus mostrando que ele tem o controle de toda a história. Mas também a profecia continua e nos revela que surgiria um quarto império, que é ali representado pelas pernas de ferro, o império de Roma. Ele chegou forte como ferro, destruindo, detonando como uma máquina de guerra. E ele, por muito tempo, ele reinou. Ele teve, esse poder absoluto no mundo. Mas Deus revela que ainda não seria o final.
Daniel segue a explicação da profecia e revela para o rei que os pés de barro e ferro simbolizaria um novo império que iria surgir, mas que esse império, diferente dos outros, ele não ia se tornar um único império. Como o ferro e o barro mesmo não se mistura, esse novo império, ele seria dividido. Nós vemos a história, se cumprindo essa profecia pela Europa dividida, que tem até nos nossos dias. Irmãos, muitos reis, muitos homens poderosos fizeram de tudo para expandir seu território e para conseguirem unir de novo o mundo em um império só. Mas nenhum deles conseguiu, todos fracassaram, porque eles se deparavam com o poder de uma profecia. E nós vemos então que naquele desenrolar, surgiria por último um império diferente. Um império que seria eterno. Vamos ler? No versículo 44 agora. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Que reino é esse, irmãos? É o reino que tanto sonhamos, que nós tanto aguardamos. É um reino que não vai ter fim. Um reino de paz, de alegria, que não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais problema. O reino eterno que Cristo Jesus já conquistou lá na cruz. E nos convida a fazer parte desse reino. Vamos ler, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, algumas características desse novo reino. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, porque, pensa, Ele não tinha necessidade de revelar tantos detalhes. Por quê? Somos meros mortais. Não é? Nossa geração passa. Quantas gerações já passaram antes de nós? Vêm e vão. Mas Deus, Ele se faz conhecer. Ele se faz presente para atender, às vezes, uma necessidade sua, minha, para te dar esperança e te mostrar que Ele está cuidando de tudo. E assim Ele o fez revelando em Apocalipse 21, versículo 4, como será esse novo império. Foi esse verso, irmãos, esses versos que eu li para o meu pai. Foi os últimos versos que eu li para ele. E ele descansou com essa esperança. Muitos de nós também vamos descansar. E Deus queira que seja com essa esperança viva em nosso coração. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, vamos ler comigo? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? É isso, irmãos, que nos dá esperança, a força, o ânimo para continuar. É saber que como toda a profecia se cumpriu, cada reino no momento exato determinado por Deus, surgiu e deixou de existir. E que no momento certo, irmãos, as coisas não estão perdidas. A sua vida pode parecer que está um caos. Deus, Ele não perde o controle nem por um segundo. E no momento certo que Ele já determinou, nós que não temos conhecimento, mas Ele já deixou tantos sinais
para nos guiarmos, para avisar, dizer: ei, eu estou chegando, o meu reino se aproxima. Mas, irmãos, lembra daquela história que nós ouvimos do início do submarino? Imagine que naquele momento a equipe de resgate consegue alcançar os tripulantes, mas ao invés deles se agarrarem, de saírem do submarino, eles escolhem ficar ali. Eles escolhem ficar perdidos. Parece muito ilógico, né? Quem faria isso? Mas é uma realidade que muitas pessoas escolhem. O resgate está diante de nós. Deus já pagou o preço. Mas muitas pessoas escolhem permanecer em seus pecados. Escolhem ficar no conforto, né, dos seus pecados, dos seus prazeres. E não querem serem resgatados, irmãos. A escolha é nossa. O preço já foi pago, tudo já foi feito, o reino se aproxima. Mas qual será a sua escolha? Deus te ama tanto que Ele jamais vai te obrigar. E a nossa esperança, irmãos, ela se confirma porque Deus, Ele conhece e revela o futuro. E revela por meio dos seus profetas. Da mesma forma que Ele levantou homens no passado e mulheres para aconselhar o povo, Deus já nos deixou um manual que deveria conduzir os nossos passos e nos dizer o que devemos e o que não devemos fazer. Acontece que as tradições do mundo, elas vão entrando, elas vão chegando. E aquilo que era abominável começa a ser normal, começa a ser permitido. Mas a verdade de Deus, ela não muda. Irmãos, Deus, Ele te convida, não com crueldade, mas porque Ele quer te salvar. Ele te convida, saia do pecado, larga esse caminho largo. Irmãos, o pecado, ele é tão sujo que ele nos faz achar que nós estamos no caminho certo. Não é raro de nós ouvirmos a pessoa que está em pecado explícito, ela dizer: mas eu estou perto de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, Ele me aceita. É engano de Satanás, que quer te ver perdido como ele. Deus aponta o caminho, Ele deixa instruções que o povo de Deus deve exaltar, deve levantar. Jesus, enquanto Ele esteve na terra, Ele deixou uma mensagem, né? A mensagem foi dada para os discípulos. E a mensagem dada para nós: ensinem as pessoas, disse Ele, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Não há lugar para tradição, para teoria humana, para lei estabelecida pela autoridade da igreja. A lei e os profetas, e mais, todo o registro das palavras e ações de Jesus, são um tesouro que nós devemos apresentar ao mundo. Mas muito mais do que palavras, nós vamos apresentar essa verdade, irmãos, quando as pessoas perceberem que nós vivemos ela. Então, o meu desejo, irmãos, e a minha oração para essa manhã, é que eu e você, nós consigamos de fato viver o verdadeiro evangelho. Que nós tenhamos a ousadia de abandonar os pecados que estamos acariciando. Deus, Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Ele quer restaurar você, Ele quer restaurar a sua família. As famílias estão se perdendo. Os filhos estão se perdendo porque não tem um exemplo. Não tem mais aquele exemplo. Quando uma família se desfaz, os filhos são os mais impactados. Não é esse o plano de Deus, irmãos. E nós sabemos muito bem disso. Mas que nós possamos, com amor, porque nós queremos salvar as pessoas, nós queremos ser salvos, nós possamos dar a mensagem ao mundo. Eu e Johnny vamos cantar uma música agora. E enquanto nós vamos cantar, eu convido a você que faça uma retrospectiva da sua vida. Que você peça a Deus, como salmista: examina meu coração e me mostre onde eu tenho errado. Abra os nossos olhos, irmãos, para que a gente consiga caminhar pelo caminho reto. O caminho que é estreito, é doloroso, é penoso, mas é o único que vai nos levar para esse novo império, para o reino eterno. Amém.
Eu cresci ouvindo a promessa contada pela minha mãe, que eu vou morar pra sempre numa nova terra. Nela nunca entrará a morte, pra sempre vamos existir em plena alegria. Nós vamos ver Jesus ali um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, no céu. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem Jesus. Eu espero ansiosamente a vinda do meu Salvador, com seus anjos em glória, quão lindo será. Agora minha parte favorita, verei o rosto de Jesus, seu sorriso, seus olhos, as marcas nas mãos. Um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, no céu. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, o Cordeiro de Deus, vem Jesus. Aleluia, o Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Oremos. Santo, santo e eterno Deus, te damos graças, ó Pai, e te louvamos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, digno de toda honra e de toda glória. Obrigado porque o Senhor, em teu infinito poder, se revela a nós, simples homens, ó Pai, tão pecadores, mas porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos resgatou.
E o Senhor continua estendendo os teus braços de amor, porque o Senhor quer nos resgatar, o Senhor quer nos levar para habitar esse novo céu e a nossa nova terra. E é por isso, meu Deus, que nós mais uma vez te suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que o Senhor sonda nosso coração e nos revele os nossos pecados, que o Senhor nos ajude pelo poder do teu Santo Espírito a abandonar os pecados, a sair do caminho errado e a nos voltarmos para ti, porque vai valer a pena, porque esse grande reino se aproxima e nós te suplicamos, vem Jesus. Nos resgate, ó Pai, nos salve, pela honra e glória do teu santo nome. Amém, ó Pai.